Henker que vive duas vezes. Capítulo 250. Um mundo turbulento. 6. Algum dia quero subir ao topo da torre, onde nem mesmo os deuses e demônios podem alcançar. Você não está curioso para saber o que há lá? Então Jeong-woo. Se você estiver no meu caminho, posso te jogar fora. Você me conhece, certo? Fique comigo até o fim. Vieira Dun dissera isso como se fosse uma brincadeira. Mas quando o irmão se meteu no seu caminho, ela deu-lhe as costas, tal como dissera que faria. Essa era a grandeza de sua obsessão em subir até o topo. Seu irmão perguntou repetidas vezes por que ela estava obcecada em chegar ao topo. Ele não entendia o ódio dela por Alforone e pela Rainha do Verão nos 77º e 76º andares. Porém, mesmo quando lhe fizeram essas perguntas, Vieira Dun apenas sorriu e nunca respondeu. A Duna de Vieira sempre foi assim. Se houvesse algo acontecendo, ela apenas sorria e ninguém sabia o que ela estava pensando. Seu irmão às vezes tinha medo dela por causa disso, mas ele achava que o amor dela, no mínimo, era real. Seus olhos dracônicos lhe disseram que também era real, e então ele foi esfaqueado por uma espada. De qualquer forma, ninguém sabia de onde vinha sua obsessão pelo topo. No momento em que Yeon-woo absorveu Vieira Dun com a espada vampírica de Bathory, ele percebeu que ela realizou seu desejo. A pessoa que ele absorveu foi definitivamente Vieira Dun. No entanto, era apenas uma concha vazia. Foi apenas a queda que ela deixou para trás. Restos, ou um rastro. A verdadeira Duna de Vieira estava ausente do mundo inferior há muito tempo. Através de seu canal conectado com a Mãe Terra, Vieira Dun foi elevando aos poucos seus dados do ego. Transferência de corpo e pilhagem de mente. Se esses dois poderes fossem usados adequadamente, ela poderia copiar os dados do ego o quanto quisesse. Usando isto como base, Vieira engoliu lentamente a Mãe Terra, como um vírus que se infiltrou secretamente num computador e engoliu o hardware. Claro que diante do grande ser da Mãe Terra, Vieira Duna era apenas uma pequena existência. Não importa o quanto ela crescesse, um castelo de areia desmoronaria facilmente diante de uma onda grande. Mas ainda assim, se o castelo de areia crescesse infinitamente e se tornasse firme, e se os dados do ego da Duna de Vieira continuassem a invadir os da Mãe Terra, e se controlasse o mundo piedoso, então, ela poderia varrer tudo? O controle mental não era apenas algo aplicado aos seus oponentes. Poderia ser usado em deuses e até em você mesmo. A mente infinita de Vieira Duna uniu-se e acabou conseguindo engolir a Mãe Terra. Claro, houve outras coisas que ajudaram nisso. A Pedra Filosofal e o Coração do Dragão. Até a Pedra da Alma. Vieira Duna só tinha deixado para trás a Pedra Filosofal básica com a Valpardisnachit. Ela já havia concluído a maior parte. E além disso, ela tinha outra coisa. Ficou claro que ela pegou metade do coração de dragão de Jeong-woo e o usou. Então essa foi a razão pela qual ela o esfaqueou pelas costas. O coração de dragão de seu irmão foi na verdade algo herdado do antigo dragão Calatos. Se as coisas tivessem corrido bem, como Calatos pretendia, poderia ter havido a ressurreição de uma nova espécie dracônica. Ele pode estar tentando uma nova habilidade sobrenatural para a espécie dracônica depois que eles caíram para o mundo inferior devido à luta com os deuses e demônios. No início, Yeon-woo apenas pensou que era para que ela pudesse ter uma fonte de poder mágico. Mas olhando para trás agora, ele percebeu que ela estava planejando engolir a Mãe Terra desde então. Ela provavelmente usou a Soulstone da mesma maneira. Luciel era alguém de quem os deuses e demônios também tinham medo. Se fosse uma pedra da alma com pedaços de tal existência, teria sido extremamente útil para aumentar seu nível. E com o coração do dragão, a Pedra Filosofal e até a Pedra da Alma de Luciel, Vieira Dun foi capaz de usar a quantidade infinita de poder mágico para apoiar sua enorme consciência. Ela se tornou uma apóstola que engoliu seu mestre. Foi uma ideia maluca que ninguém teria pensado. Além disso, foi possível porque a Mãe Terra era um conceito, e não tinha uma identidade específica. E a razão pela qual o canal com a Mãe Terra foi cortado. Foi simples. Quando a Duna Vieira invadiu a Mãe Terra, não teve tempo para pensar noutras coisas. Mas mesmo que ele tenha adivinhado até agora, ele não acreditou. Não houve nenhum caso em que um jogador tivesse assumido o trono de um deus após a criação da torre. Não havia ninguém que soubesse usar a santidade. As pessoas apenas adivinharam que Alforone estava perto. Provavelmente a Duna de Vieira ainda não tinha completado a sincronização com a Mãe Terra. Mesmo se ela fosse a controladora, haveria limites definidos se o nível dela fosse muito baixo. Aumentar seus limites provavelmente exigiria muito tempo. Mostrar-se assim foi uma grande perda para ela. Mas havia uma razão pela qual ela ainda apareceu. Provavelmente porque ela queria ver Yeon-woo, a pessoa que estava por trás de tudo isso. O ar acima está tão bom quanto você pensou que seria? É ótimo, é um ar que meros mortais nunca conhecerão. Foi porque ela era a combinação de incontáveis dados do ego diferentes? Sua voz soava como se milhares de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Era alto e continuou a soar. Claro, tenho certeza que você gostou, já que você conseguiu isso jogando fora todo mundo que conhecia. A destruição da Valpardisnachit foi basicamente resultado da traição de seu líder e do deus a quem serviam. Mas ela não parecia se importar. Na verdade,
Yeon-woo não esperava que ela fizesse isso. Ela era alguém que não piscaria para sacrificar os outros pelo que ela queria. Eu só vim para avisar você. Yeon-woo sentiu um zumbido no ar. Ele sentiu frio. Suas escamas de dragão se levantaram, mas seus olhos estavam calmos. Avisar-me? Sim, para avisar você. Eu não tenho nenhum desejo de me envolver com vocês, irmãos. Eu não tenho nenhum arrependimento da minha vida no mundo inferior. Então não preste atenção em mim. Ah, Duna da Vieira, no mundo inferior já está morta, não? Sua vingança acabou. Não seja chato. Ela parecia entediada. Era um tom de voz irritado, como se ela considerasse Yeon-woo uma pequena mosca que a incomodava. Yeon-woo ficou pasmo. Sua atitude de fazer um show solo era inacreditável. Ele também estava um pouco irritado com o irmão por não conseguir ver as pessoas como elas eram. Para Vieira Dun, Cha Jeong-woo nada mais era do que uma lembrança. Ele era apenas um degrau para ela subir mais alto. Ela afastou todas as emoções que sentia apenas para se tornar um deus. Ela jogou fora seu corpo, seu coração e suas memórias. A vida de Jeong-woo era apenas um brinquedo. Trituração. Yeon-woo cerrou os dentes enquanto olhava para Vieira Dun. Então eu também vou avisar você. Você, um mero mortal? Ela bufou. A diferença entre Yeon-woo e Vieira Dun era grande demais. Ela pode até ser maior do que Hermes ou a queda do Rei Macaco. Ela era tão poderosa que ele não sabia se algum dia conseguiria alcançá-la. Mas Yeon-woo ainda rosnava com olhos duros. Espere por mim lá, não vai demorar tanto. Você sabe o que está dizendo? Claro. Não, você não sabe. Você está falando sobre assassinar um deus. Você não sabe o que isso significa para os deuses. Não, estou dizendo isso porque sei o que estou dizendo. Só então, inúmeras mensagens surgiram na frente de Yeon-woo. Hermes começa a rir e bate nos joelhos com sua declaração. Atena olha para você com olhos calorosos. O RD bufa. Poseidon está muito irritado com sua declaração arrogante. Muitos deuses concordam com Poseidon. Poseidon mostra uma forte inimizade por você. Agares sorri maldosamente. Agares fortaleceu o poder que ele deu a você, Ryongishi Nakisao. Você será capaz de fazer mais com o poder de agora em diante. A habilidade, demonismo, é combinada com o poder, Ryongishi Nakisao. Agares se vira e grita alto para os outros demônios. Os outros demônios ignoram intencionalmente Agares. A maioria das sociedades demoníacas estão olhando para você com olhos sérios. Quando ele pegou a rainha do verão, os deuses e demônios não reagiram. Mas no momento em que ele falou sobre o assassinato piedoso, surgiram respostas ferozes. Os deuses eram grandes seres. Obviamente, sua reputação e honra eram as mais importantes. Essa foi a base do que manteve a crença neles e foi o fundamento de sua posição sagrada. Falar sobre assassinar um deus na frente deles era como derrubar sua reputação e honra. Mesmo aqueles que não eram parentes de Yeon-woo se sentiriam desconfortáveis. Poseidon, que há muito tempo não via Yeon-woo com bons olhos, agora estava revelando completamente sua inimizade. Por ter vinculado Bran como seu subordinado, a reação foi ainda mais alta. Bastardo maluco. Vieira Dun zombou dele porque conhecia bem esse fato, mas seus olhos sorriam. Ela estava claramente rindo dele no ridículo. Ela olhou para ele como se lhe dissesse para dar tudo o que tinha. Claro, ter pensamentos tolos também é uma liberdade que só os mortais podem ter. Faça o que quiser, eu ficarei aqui. Xexexe. A duna de Vieira voltou a desaparecer no nevoeiro. Sua presença desapareceu como uma mentira. Um deus. Alguém caiu em uma alma. Mas alguém transcendeu. Interessante. Haha. Bran riu involuntariamente depois de assistir à conversa de Yeon-woo e Vieira Dun. Então, ele olhou para Yeon-woo com olhos frios. Olhe aqui, mestre. Sim. Você disse isso antes, certo? Você me ajudaria a retornar ao meu lugar original algum dia. Seu local original, o trono divino. A promessa de devolvê-lo a Brahma. É melhor você manter essa promessa. Mãe Terra, eu mesmo tenho que matá-la. Bran ficou descontente porque sua Vieira Duna ainda estava bem depois de ter deixado sua filha naquele estado. Não. Ele ficou ainda mais insatisfeito com o fato de ela ter subido mais alto. E foi por isso que ele tocou no assunto. Mas. Você não pode. Yeon-woo balançou a cabeça. Bran franziu as sobrancelhas. O que? Serei eu quem irá despedaçá-la. Não posso desistir disso. Enquanto Yeon-woo respondia com uma cara séria, Bran suspirou inconscientemente. O que devemos fazer? Eu também não posso desistir disso. Então vamos apostar em quem fará isso no final. Parece bom. Várias sociedades piedosas estão olhando para você com insatisfação. Bran bufou ao ver as mensagens. E daí se eles estivessem insatisfeitos? Apesar de todos os seus incríveis poderes e nível, eles não conseguiam nem sair do 98º andar. Eles não podiam fazer nada com eles. Além disso, Bran acreditava fortemente que poderia fazer isso. Se ele estivesse com Yeon-woo, nada seria impossível. O futuro ele desenhou em sua cabeça. Quase desapareceu depois que sua santidade foi tirada, mas nas profecias que ele mal conseguia ver com a pequena quantidade de poder sagrado que tinha, todos riam alegremente, como uma foto de família. Ele mesmo, Galliard, Secha e Ananta.
E entre eles estava Yeon-woo, com um sorriso tão terno que quase parecia Jeong-woo.